gostando de fazer o Senhor. Eu sou doutora, mas eu vou louvar o nome de Deus da igreja mesmo, por favor. É por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta pra me derrubar. Ele diz que não, a Jeová esqueci. E no fim desse mundo tem bênção no céu pra você e pra mim. Jeová matou e todo comigo ele quis impedir. Mas você chegou monstruoso no céu diante de todos. O Senhor prometeu te dar uma vitória, não há quem impeça. Ele enfrenta o inferno, se arrebenta tudo, das cumpre a promessa. É por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta pra me derrubar. Ele diz que não, mas Jeová diz que sim. E no fim desse mundo tem luz no céu pra você e pra mim. Será que aqui ainda tem cristão que deu glória a Deus? É que você não perdeu contato desse no céu. Mas por esse mar, ainda Deus Deus eu vou proteger. Vai criar carne hoje, receber a vida e morrer esse altar. É por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta pra me derrubar. Ele diz que não, mas Jeová diz que sim. E no fim desse mundo tem luz no céu pra você e pra mim. Meus irmãos, eu de saúde na paz do Senhor. Para mim se constitui uma grande alegria poder estar aqui nessa manhã pela primeira vez aqui na ABCA Olinda. Estive o ano passado lá em Peixinhos, mas aqui é a primeira vez que Deus tem nos concedido a oportunidade de estar para cultuar os irmãos, revendo os nossos irmãos amigos e sempre trabalhamos juntos, na obra de Deus. Nosso presbítero Alexandre, nosso querido estimado irmão Missão e nosso irmão Felipe e a sua família, irmão Fernanda, sua esposa, suas filhas e irmão Renato, que também trabalhamos na área 3. É bom rever os nossos queridos irmãos e me sinto muito feliz de estar aqui nesta manhã. Não deixamos Jesus, não saímos da igreja, apenas mudamos de instituição. Porque a igreja, ela é uma só. No arrebatamento da igreja vai ter muita surpresa. Porque quem pensava que ir não vai, e quem discriminava alguém, o discriminado chegará no fim. Amém, irmãos? Jesus não veio para salvar a instituição, Jesus veio para salvar os que estavam perdidos. Jesus veio buscar os fiéis da terra.
seja da Batista, da Presbiteriana, seja genuinamente evangélico, aonde estiver, será arrebatado para estar com o Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de ler apenas um versículo do livro do Gênesis, capítulo 22, do livro do Gênesis, versículo de número 3. Gênesis capítulo 22, verso 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abaldou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto e levantando-se foi ao lugar que Deus lhe dissera. Com a ajuda de Deus, com a oração da igreja, reconhecendo as nossas limitações, quero trazer uma palavra nesta manhã, baseado nesse texto. Diga comigo, diga após mim: eu creio em coisas inéditas. Diga para o seu irmão: Deus vai fazer coisas inéditas na tua vida. Coisas que nunca aconteceu. Deus vai fazer. Glória a Deus. O motivo pelo qual eu vim para esse área não foi por ambição de responsabilidade, até porque eu sirvo a Deus há 55 anos e eu nunca tive ambição por responsabilidade, mas sempre tive promessa de Deus. E eu estava, antes da ABCR surgir, inaugurar, 2 anos antes, ninguém sabia o que estava no coração de Deus e do pastor Hélio. E eu estava num lugar chamado Redentor, lá em aldeia, no ciclo de oração. E quando eu terminei de pregar e terminou o ciclo de oração, a dirigente do ciclo de oração, quando eu ia sair, ela disse: Irmão Paulo, Deus tem uma palavra para o senhor. Ela disse: Deus mandou lhe dizer que o senhor preparasse as malas para sair de São Lourenço. Aí eu me animei. Eu disse: nosso pastor, ele vai me chamar e Deus vai cumprir com a promessa aqui onde nós estamos, na igreja em Pernambuco. Depois que passou 1 ano, 2 anos, aí surgiu a ABCR. Pastor Hélio, muito conhecido meu, de longas datas na obra de Deus. Ele, com a direção de Deus, porque, irmão, ninguém larga o que o pastor largou
por vontade própria. Eu sei o que o pastor já disse aqui. O pastor tinha um salário de 15 mil reais, plano de saúde de 3 mil reais, casa para morar, carro para andar. Só quem pode sacrificar isso é quem atende a chamada de Deus. E o crente, para atender a chamada de Deus, tem que sacrificar o Isaac. Amém, irmãos? E o meu filho Arlan, o diabo tentou nos matar algumas vezes. Me lembro quando eu estava escalado pelo pastor para uma cruzada lá em Breja, lá de Deus. No sábado, a gente saiu de casa de 1h da tarde. Eu fui no carro do irmão Carlos, diácono da igreja ali de Alvazinho, e foi eu, Arlan, tinha 14 anos de idade, foi também o diácono, irmão Roberto, e o irmão que era dono do carro, o diácono também ali de Alvazinho, irmão Carlos. Quando a gente pegou a BR, entre tantas investidas que o inimigo já tinha feito para tirarmos a vida, ele disse: hoje é o dia marcado para eu ceifar a vida de todos eles que estão aí no carro. Diga para o seu irmão, mas eu tenho uma promessa de Deus. Quando a gente pegou a BR-101, o irmão Carlos ia com o carro na direita, e na esquerda é a velocidade. O camarada de uma carreta de 31 metros, ele passou à frente e fez um zigue-zague assim com a carreta. Quando a traseira voltou, era para pegar no carro e jogar dentro do barranco que eu tinha. Mas Deus deu a habilidade ao irmão Carlos e ela passou. E a gente foi embora. Mas o diabo disse: eles não vão chegar lá. Quando chegamos em Gravatal, o carro novo do irmão Carlos deu um problema, ficou sem força, desligou. A gente ficamos preocupados. Aí o Espírito de Deus comunicou ao meu espírito: chama todos que estão em 5, coloca a mão em cima do capô, faça uma oração. Aleluia! Quando a gente colocou a mão em cima do capô do carro, fez uma oração, eu disse: irmão Carlos, entra no carro que o carro vai pegar. Quando ele entrou no carro e ligou o carro pegou com tanta força que já queria sair. Vamos embora. Quando a gente chegou em Bezerros, deu o mesmo defeito. Eu disse: eu sei já onde está o problema. Desce todo mundo do carro, bota a mão em cima do motor. Vamos expulsar as castas de demônio que está impedindo desse motor funcionar. Quando a gente orou, o carro pegou de novo. Quando chegou na entrada de Breja Amado de Deus, o diabo disse: não vamos chegar lá. A gente desceu do carro de novo, colocou a mão em cima do motor, oremos, o carro pegou e a gente chegou em Breja Amado de Deus. Quando a gente chegou lá, chegou na hora boa, o organizador da cruzada já tinha feito uma recepção muito boa. A gente sentou todos na mesa, muitas coisas boas para comer, e eu fiquei de frente a ele, o organizador da cruzada. Quando a gente estava se alimentando e conversando, ele olhou para mim e disse: irmão Paulo, o senhor não sabe. Ontem de madrugada eu estava orando para Deus trazer vocês em paz, e Deus me abriu um telão no meu quarto e me mostrou um acidente muito terrível, um corre-corre muito grande no hospital, e eu vi o Senhor
os seus filhos que estavam com o Senhor, tudo numa cadeira de rodas, levando-se para a UTI. E eu dobrei o joelho no chão, botei minha face e disse: Deus, não deixe que isso acontecer. Porque os teus servos vêm para aqui para trazer a tua palavra e eu creio que tu vai fazer coisa grande. Quando começou a cruzada, depois da palavra, Jesus começou a salvar. Já estava 16 pessoas na frente, chorando, aceitando Jesus como Salvador. Quando eu chamei os irmãos para vir à frente, para Jesus curar, batizar com o Espírito Santo, porque Deus me disse uma vez: todas as vezes que ministrarem a minha palavra, convido o meu povo à frente, porque eu vou fazer uma grande obra no meio do meu povo, e eu vou te usar de uma forma poderosa. Quando eu convidei os irmãos para a minha frente, depois de Jesus salvar 16 pessoas, o meu filho Arlan, juntamente com o Roberto, que estava embaixo, vieram da minha frente. Roberto segurou ele e disse: fique aqui para receber a oração. Quando a gente estava orando, o primeiro que foi batizado com o Espírito Santo foi Arlan, com 14 anos. Diga para o seu irmão: eu tenho uma promessa. E eu não vou perder o que Deus tem para mim. Quando a gente voltou, o carro não deu problema nenhum. Glória a Deus. E meu filho Arlan, 12 anos de auxiliar, com chamada de Deus, botaram um cercado e disseram: daqui você não sabe. Mas Deus, Ele cumpre com as promessas que Ele faz. Quando a Messiara veio para São Lourenço, ele se decidiu, orou, decidiu ir para a Messiara, ele, irmão Jonas, pastor Jonas, e eu fiquei orando. Quando a Messiara chegou em São Lourenço, que a gente morava lá, depois de 3 meses de estar orando, o Espírito do Senhor falou-me fortemente. E a gente entramos na ADCA. 3 meses estávamos fazendo a reforma em São Lourenço. Estávamos lá, meia-noite, concluindo a obra. O pastor Hélio me liga. A gente passou uma foto e ele disse: daqui a pouco eu estou aí. Quando ele chegou, depois de meia hora, e a gente estava concluindo aquela obra, ele, no meio de tantos que estavam ali, me chamou e disse: junte as malas, porque o Senhor vai sair de São Lourenço. Aleluia! Aí eu me lembrei daquilo que Deus falou através da Bíblia. E disse mais o Senhor: passarás um tempo fora, depois voltarás para São Lourenço. Demos início a um trabalho ali no Ibura. Deus abençoou. Também abrimos outro trabalho no Jordão, até hoje está lá, em Monte Verde. E depois o pastor me chamou e disse: o Senhor vai cooperar em Gaibu. Quem se lembra daquele contrato que o pastor tinha pego lá em Gaibu para assumir a Assembleia de Deus de Gaibu? Quem é que se lembra? Mas aquilo não era de Deus. Depois de algumas provas que o pastor fez, a gente ainda foi lá com o pastor.
Mas eu sabia que Deus tinha falado que era São Lourenço que ia retornar. Depois o pastor me chamou e disse: o senhor aceita ir para São Lourenço? Eu disse: aceito, porque foi Deus que falou que eu ia de novo para São Lourenço. Depois de São Lourenço, a gente foi para Toritama. Passamos um ano em Toritama. Trabalho bom. Ainda abrimos 2 igrejas ali em Toritama. Tinha 4, fez 6. Abrimos uma em Brejo, chamado Deus, em Cachoeira de Mandaçaia. E quando você sair de Toritama, é 50 minutos por dentro do mato para chegar em Cachoeira de Mandaçaia. Tem que passar por dentro de um rio, se o rio estiver cheio, você tem que deixar o carro do outro lado para passar de pé. Mas se você vê lá, é muito crente. Ganhamos um terreno, já foi inaugurada a igreja, a DCA lá. Depois de um ano, o pastor disse que precisava de mim, Lagoa de Itaim, estamos ali. Os irmãos, orem por nós, porque os desafios são grandes. Chegamos em Lagoa de Itaim, depois de 3 meses, tivemos um grande desafio. A mãe de uma das irmãs da comissão era a bruxa da cidade de Lagoa de Itaim. Todo mundo ia consultar aquela mulher de 90 anos de idade. De uma hora para outra ela ficou doente, não estava mais falando, escutando muito pouco, e a irmã disse: eu quero, pastor, que o senhor vá fazer uma visita à minha mãe, lá no terreiro dela. Eu disse: eu vou. Crente não é para ter medo de nada não, irmão. Crente é para encarar todos os desafios que aparecem pela frente. Chamei a minha esposa, 2 irmãs, 3 irmãs. Quando a gente chegou lá, ela estava no quarto, as 2 filhas que ganhavam muito dinheiro juntamente com ela, não queria trazer ela para a sala. Mas a outra irmã crente, insistiu, elas trouxeram, colocaram ela na sala. Ela só estava enxergando, ouvindo muito pouco, mas ouvia ainda. A gente cantamos 3 hinos, li a palavra, falei a palavra, e depois cheguei no ouvido dela e disse: a senhora quer aceitar Jesus como Salvador? A senhora não pode falar, mas a senhora vai fazer um sinal balançando a cabeça. Quando eu disse isso, ela disse: eu quero. Juntamos as irmãs, colocamos a mão na cabeça daquela mulher. Jesus libertou ela e o Espírito Santo disse ao meu espírito: estou preparando e selando e vou levar para a minha glória. 15 dias depois eu escutei a notícia. Ela dormiu. Grande foi o ribuliço na cidade. As irmãs, as 2 irmãs das irmãs disseram: diga ao pastor que a gente vai fazer um trabalho para destruir a ADCA aqui em Lagoa de Itaenga. Aleluia! Eu diz para ela, diga para elas que ela pode fazer, pode botar o meu nome dentro da boca do sapo, da boca do boi, da boca da cabra, aonde quiser, mas Deus vai continuar operando nesta cidade e salvando para a glória do seu nome. Vamos crer, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia.
Quem tem chamada de Deus não pode olhar para trás. Glória ao teu nome. Quem tem chamada de Deus é como se você tivesse atravessado em um bote num rio muito profundo. Você chegou do outro lado, quebrou o bote e disse: não vou mais voltar. De repente você quer voltar. Como? Não pode mais voltar. Tem que seguir adiante. Oh, glória a Deus. Duas coisas. Vamos entrar na palavra agora. Levou Abraão a alcançar os mais altos degraus de uma pirâmide. Duas coisas. Diga comigo: obediência e fé. Essas duas coisas levou Abraão a chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Observamos de que Abraão ele foi provado em muitas coisas desde a sua chamada. Abraão foi provado na sua chamada. Abraão foi provado quando desceu ao Egito. Abraão foi provado quando ele guerreou contra os inimigos que prenderam o seu primo Ló. Abraão foi provado quando Deus lhe pediu o seu único filho. Abraão foi provado quando a sua esposa, que era estéril e não suscitava filhos. A primeira prova de Abraão foi quando Deus disse para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, sai também da casa do teu pai, para ires a uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão obedeceu. Quero passar rápido por aqui. Abraão obedeceu. Abraão saiu do aconchego da casa do pai. Abraão saiu da terra que ele estava acostumado, da sua terra natal. Abraão saiu no meio da sua parentela, em obediência àquilo que Deus estava lhe pedindo para fazer. Obediência e fé. Uma coisa interessante que a gente observa é que Deus mandou Abraão sair desses três lugares, mas uma coisa que nós observamos é que Deus também, no capítulo 12, ele fez grandes promessas. Aleluia. Para se ter o cumprimento das promessas é preciso, primeiro diga comigo, obedecer e usar a fé. Não foi fácil para Abraão sair do aconchego da família, sair do meio da parentela, sair da casa do pai, mas ele rompeu as dificuldades e saiu para obedecer à vontade soberana de Deus.
Quantos sentem chamada de Deus aqui? E quantos têm promessa de Deus? Levante a sua mão. No contexto geral, talvez você não foi chamado como Abraão, mas você tem uma chamada de Deus. E aqueles que têm chamada de Deus têm que romper algumas coisas. Tem que deixar algumas coisas para trás. Muitas vezes tem que negar-se as coisas mais que nós amamos, muitas vezes, em obediência a Deus. A segunda prova que Abraão passou, a segunda prova de fé que Abraão passou, foi a prova da fome. Capítulo de número 12, verso 10, a gente vai observar que quando Abraão estava peregrinando naquelas terras, aquelas terras que Abraão estava peregrinando, houve uma grande fome. Deus também testa o crente, irmãos, na prova de pão. Ou não? Se fosse perguntar aqui, quando já passaram pela prova de pão, e alguns que ainda estão passando, eu tenho certeza que ia se levantar aqui alguns irmãos, algumas irmãs. Mas a gente tem que ter fé em Deus na hora que estiver passando pela prova de pão. Quando já comeram aqui 120, levanta a mão. Quem aqui conhece 120 aqui? A gente conhece, tem algumas irmãs que conhecem. 40 de manhã, 40 de dia, 40 da noite, 120. Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Não é muito bom, mas tem que comer. Processo. Aleluia! Glória! Teve uma vez aí em São Vicente mesmo que eu estava desempregado. E eu sou aquele tipo de gente que eu não gosto de pedir, principalmente família, né? Eu não gosto de pedir. A prova estava difícil. Eu era bem escalado pelo pastor, como alguns irmãos aqui sabem. E de repente faltou o gás. E agora? Não tinha micro-ondas, hoje tem micro-ondas, né? Que dá para ajeitar quando falta o gás. Eu não ia comprar o gás porque não tinha dinheiro. Eu fui lá atrás de casa de uns pedaços de ferro lá, eu fiz um fogareiro. Cavei bala, fiz aquele fogareiro de barro bem direitinho. Peguei algumas lenhas, ainda tinha dinheiro, comprei carvão. E a gente ficou cozinhando na lenha 6 meses. Depois chegou o gás. Diga comigo, o gás vai chegar. Aleluia! As panelas ficou preta. Mas estava faltando também alimentos. Aí eu estava na frente de casa, um jovem passou e disse: esse final de semana, irmão Paulo, Deus disse que vai chegar a providência aqui na sua casa. Eu disse: eu creio. Eu creio. Se a gente fosse pesquisar na Bíblia, homens e mulheres que passaram por momentos de falta de pão, e alguns se precipitaram e saíram da vontade de Deus para buscar socorro, a gente ia falar muito.
Aí isso foi na sexta-feira. Quando foi, passou o sábado, domingo à tarde eu estava em casa. A casa ainda não tinha muro. De repente chegou um carro branco na frente da minha casa. Estacionou na frente assim mesmo. Eu estava sentado no sofá e na sala. Aí quando eu me levantei, eu olhei pela janela, era um carro branco. De repente desceu 3 homens. O motorista eu conhecia, era um diácono, um colega meu do R5, que já fazia 2 anos que eu não tinha visto mais ele. Aí de repente ele desceu, a gente estava tudo na sala conversando. Aí quando eles estavam para se despedir, aí o irmão Fernando disse para os 2 colegas dele: vai pegar um negócio lá no carro. Aí quando eles foram lá no carro, que abriu a mala, estava lotada de alimentos. E o diácono, o colega meu, disse assim para mim: irmão Paulo, eu vim aqui, não sabia onde era, mas pedi algumas informações, porque ontem sábado à noite eu estava orando, Deus disse: faça uma compra muito grande, leve para o meu servo lá no alto do sol nascente. Quando você vem com a evidência de Deus, levanta a sua mão, segura a tua mão levantada, segura a tua mão levantada, abre ela e recebe providência de Deus. Eu estava sendo instalado quase todo dia, todo grande Recife. E chegou um ponto que eu só estava com 2 paredes de paletó. 2 paredes de paletó. E eu comecei a orar a Deus. Eu estava orando uma madrugada e Deus me disse: vou eu mandar para Vitórias. Passou o mês. A gente tem que confiar, irmãos. Quando passou o mês, numa sexta-feira, recebi um telefonema de uma irmã que eu não conhecia, lá de Peixinhos, e ela disse: Pai do Senhor, irmão Paulo. Pai do Senhor, irmã, o senhor não me conhece, mas eu já presenciei o senhor pregar muito aqui em Peixinhos, em diversas igrejas, e eu estou convidando o senhor e a sua esposa para participar do aniversário do meu marido, que vai ser na minha casa amanhã, que era no sábado. Pedi o endereço a ela e fui. Depois do banquete, 5 horas da tarde, quando ele estava se despedindo, ela olhou para mim e disse assim: irmão Paulo, qual é o número do seu paletó, do seu sapato? Eu olhei para ela e me lembrei do que Deus tinha falado. Aí ela disse assim, ela viu que eu entendi, ela disse assim: porque esta semana Deus me falou que eu fosse o shopping comprasse alguns paletós para o senhor. Cante. Deus também é providência de vestes. Abra tua mão e recebe. Deus é providência de vestes. Glória.
filhos. Na minha casa, que alguns irmãos sabem, aqui no Alto do São Nascente, Deus me deu uma casa boa. Alguém passou pela frente da casa, jogou areia de cemitério em cima da casa, pegou o meu nome, o nome da minha esposa, dos meus filhos, da minha filha, do meu filho, botou na boca do sapo, jogou numa casa destelhada que tinha ao lado e disse: vamos esperar enquanto o sapo vai no chão e a areia de cemitério vai se desfazendo, vai morrer todo mundo nessa casa. De repente senti uma catinga muito grande a sala da minha casa é de 4 por 7. Eu digo: o que está acontecendo? Tirei os móveis, procurei algum rato curto, não tinha. Em cima da casa tirei a metade das telhas, lavei e a catinga continuou. Aí eu chamei um jovem, gostava de orar. Eu disse: vamos passar uma noite de oração das 10 às 5 da manhã, porque eu quero uma resposta de Deus. Aí eu e a minha esposa começamos de 10 horas da noite, de joelho, face no chão. Quando foi 3 horas da manhã, a gente sentiu uma brisa suave chegando. Era Deus que estava chegando. E o Senhor falou naquela madrugada: meu servo, para as tuas perguntas, indagações, eu tenho uma resposta e vou te explicar o que está acontecendo. Alguém jogou areia de cemitério em cima da tua casa, disse que vai morrer ele, vai morrer a mulher, vai morrer a menina, vai morrer o menino. E alguém está esperando isso acontecer. Mas eu te faço uma promessa hoje. Estou multiplicando os teus dias de vida na terra. Estou te dando carne, estou te dando saúde. A ti, a tua esposa, o teu filho, tem grandes coisas para fazer ainda. Alguém vai ver tu saindo por esses portões de paletó, de Bíblia na mão, pregando num trio libertador pelos interiores, dizendo que eu sou grande. Levanta a tua mão e recebe providência e saúde. Nenhuma ferramenta preparada contra ti, recebe essa, está descendo no coração de Deus. Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Pode ser a ferramenta da inveja, vai cair por terra. Pode ser a ferramenta da língua, vai cair por terra. Pode ser a ferramenta do ciúme, vai cair por terra. Deus está renovando a promessa da tua vida. Receba providência de Deus na tua vida. Crendo em tempos de crise. Quando a crise estiver batendo na tua porta, acredite que Deus vai abrir uma janela no céu e vai descer providência. Deus está falando ao meu coração, ao meu espírito agora. Deus está me dizendo: diga para o meu povo nesta manhã, neste lugar: preparai-vos para ver um grande rebuliço que eu vou fazer por esses dias dessa redondeza.
Observe que diz, depois, que aconteceu depois dessas coisas. Que coisas? Da chamada de Abraão até o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Se a gente for decorrer e ver o contexto histórico, a gente vai ver que aconteceu muita coisa. Aconteceu muitas coisas. Mas depois dessas coisas, a Bíblia diz, no capítulo 22, que tentou Deus a Abraão. Essa palavra tentar ou tentou Deus, todos nós sabemos que Deus não tenta ninguém. O diabo disse que Deus não é tentado e ninguém ele tenta. Essa palavra tentação tem duas conexões. Tem a tentação do lado positivo e do lado negativo. A tentação do lado positivo, uma palavra hebraica diz que tentou no lado positivo é testar, é provar. E no lado negativo, a tentação que vem do lado negativo é da parte do diabo para tentar derrubar, afastar alguém. Mas aqui Deus estava provando Abraão mais uma vez. Provando. Sabe por que Deus provou Abraão? Porque quando nasceu Isaac, Abraão e Sara não sabiam onde colocá-lo. Era Isaac para lá, era Isaac para cá. A gente tem que ter cuidado para nada na nossa vida tomar o lugar de Deus. Eu vou falar novamente. A gente tem que ter um cuidado para que nada neste mundo venha tomar o primeiro lugar de Deus em nosso coração. Muitas vezes até um filho, muitas vezes até um carro, muitas vezes até uma casa, muitas vezes até uma esposa, muitas vezes até coisas seculares desse mundo, muitas vezes quer tomar o lugar de Deus, que é o primeiro lugar na nossa vida. Tenhamos cuidado. Aleluia! Uma pergunta: o que é que está tentando tomar o lugar de Deus na tua vida? É hora da gente fazer uma retrospectiva e ver o que é que está tentando tomar o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Muitas vezes é um bom emprego, muitas vezes é uma posição elevada no sentido eclesiástico, e Deus somente olhando para Abraão. Deus provou Abraão para ver. Deus já sabia, mas Deus quis provar ele para ver se era aquele Abraão que ainda obedecia. Porque muitas vezes a gente fica preso por alguma coisa, e quando Deus fala alguma coisa para a gente fazer, sabe uma coisa, eu não vou fazer não, porque eu estou com isso aqui, eu não posso largar isso aqui, isso aqui é mais precioso na minha vida. Você está entendendo? Aí Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, e veja o que foi que Deus disse para ele: toma o teu filho, não é? O teu único filho, e disse: toma agora o teu filho,
o teu único filho Isaque, a quem tu, olha aí, Aleluia! a quem tu ama. O primeiro mandamento com promessa é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Tenhamos cuidado para que o amor que temos aos filhos, a mulher, como Jesus disse no capítulo 10 de Mateus, não possa tomar o primeiro lugar que é de Deus. Aí Deus disse: pega o teu filho, aquele que tu amas, e vai oferecer ele em sacrifício em um monte que ainda eu vou te mostrar. Mas Abraão é o mesmo. É o mesmo. Quando Deus disse para ele, ele se levantou de madrugada, chamou Isaque, pegou a lenha, o telo, chamou os moços, abalou os jumentos e disse: vamos. Certo historiador disse que da onde Abraão saiu da sua casa para chegar no lugar do sacrifício, ele andou 84 quilômetros de pé. Tem tanto, eu vou falar, tem tanto crente hoje, irmãos, que não quer sair da sua casa para ir para o lugar de sacrifício que é aqui. É mesmo assim, Jesus. Aleluia! Eu fico impressionado com as pessoas não evangélicas que adoram outros deuses. Glória a Deus! Eu estava trabalhando numa empresa de turismo, um ônibus, e fui escalado para buscar 51 pessoas de 5 horas da manhã lá em Peixinhos para levar para Limoeiro. E o dono da empresa disse: chegue antes de 5 horas. 4h40, quando eu encostei no ônibus, já estava 51 velhinhos, alguns até com cacetete. Aleluia! Eu pensei que o senhor não vinha, mas estava lá. Subiu todo mundo e a gente partiu para Limoeiro. Quando cheguei em Limoeiro, estacionei o carro, era a festa de São Sebastião. Quando desceu todos eles, fechei o ônibus. O negócio está ficando bom, a água já está caindo aqui. Fechei o ônibus e eu disse: eu vou ver. Aleluia! Quem é esse São Sebastião? Irmãos, quando eu cheguei na praça de Limoeiro, tem os degraus, 700 degraus para chegar nos pés de São Sebastião. E todos os velhinhos, tanto no meu ônibus como nos outros ônibus que estavam chegando lotado, todos eles arrastando, mas chegava lá nos pés de São Sebastião com muito sacrifício, mas chegava lá nos pés de São Sebastião. E eu disse: meu Deus, me ajude. A gente marca uma consagração, chega 5, 6. A gente marca uma mini vigília, chega 2, 3. A gente marca uma consagração de 5 horas, chega de 7, 8 horas da manhã. Eu digo: meu Deus, ajuda-nos. Aleluia! Glória a Jesus! Ajuda-nos. Abraão, com o coração quebrado, com o coração despedaçado, mas de madrugada ele se levantou e foi para o lugar do sacrifício.
obediência e fé. Abraão estava acreditando. Ele nunca tinha ouvido falar que Deus tinha ressuscitado alguém. Até então nós não encontramos. Mas ele estava acreditando, porque o sacrifício de Isaac, ele tinha que ser um sacrifício igual aos sacrifícios que os sacerdotes faziam lá dentro do tabernáculo. Quando era colocado um animal para ser queimado, para ser sacrificado, o animal tinha que ser totalmente queimado, tinha que virar cinza. Abraão sabia que o sacrifício tinha que ser assim. O seu filho ia virar cinza, mas a fé dele era tão grande, ele estava acreditando que até as cinzas Deus ia e podia levantar outro Isaac. Quando chegou no Belo Monte, Abraão disse para os meus moços que estavam: olha, vocês vão ficar aqui, porque eu e o moço vamos subir, eu e Isaac vamos subir. Depois que tivermos adorado, retornaremos. Está no programa. Subimos juntos e descemos juntos. Aleluia! Só que pode dizer um negócio desse aqui, anda por fé. Subimos juntos e vamos descer juntos. Aleluia! Os moços ficaram lá. Abraão começou a subir, Isaac acompanhando ele. Isaac olhou assim para o pai e disse: meu pai, eu acho que o senhor está esquecendo de alguma coisa. Eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o cutelo, o fogo se faz aqui mesmo com as pedras ou então com um pedaço de pau, mas o cordeiro para o holocausto, onde está? Deus queria ouvir esse negócio da boca de Abraão. Porque, irmãos, Deus, dentro dos seus atributos exclusivos, porque Deus, Ele tem alguns atributos que é exclusivo, que somente Ele tem, mas ninguém. Deus, dentro dos seus atributos exclusivos, Deus, Ele sabe o que a gente precisa, ou não sabe? Tem gente que quando ora diz assim: Deus, tu sabe o que eu preciso, mas Deus não quer ouvir isso não. Deus quer ouvir de você detalhe por detalhe o que você precisa. Você sabia disso? Deus quer escutar a sua voz. Deus sabia onde Adão estava depois do pecado, mas Deus perguntou, Deus queria ouvir da boca dele: Adão, onde é que você está? Aleluia! Deus queria ouvir da boca dele. Quando Jesus perguntou para o paralítico ali de Jericó, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu lhe faça? Jesus sabia pela sua onisciência que ele estava precisando da visão, mas Jesus queria ouvir da boca dele. Aleluia! Como é que você tem orado? Você tem orado dizendo para Deus: Deus, tu sabe de tudo? Deus não quer saber disso não. Deus quer ouvir o que você está precisando. Aleluia! Deus queria ouvir da boca de Abraão essas palavras que ele disse para Isaac: meu pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão abriu a boca e disse: meu filho, diga comigo, meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Toca no teu irmão e diz assim: te preocupa não, Deus vai prover.
ele está sacrificando Isaac em obediência a Deus. Parece que Deus queria que Abraão pecasse. Por quê? Levítico capítulo 20, você lê, você vai observar que Deus disse para os filhos de Israel que todo aquele que tomasse o caminho de Maloque, porque Maloque ele orientava os seus seguidores para sacrificar os seus filhos em holocausto, e Deus não aceitava isso. Parece que Deus estava tentando conduzir Abraão para pecar. Não. Deus estava provando a sua fé e a sua obediência. Não te assusta com as provas. Aleluia! Porque é teste de Deus. 1 João capítulo 3, verso 2, João disse assim: amados, 1 João, parece que é 2 de Pedro, foi 1 de Pedro. Pedro diz assim: amados, não estranheis as ardentes provações que vêm sobre vós, como coisa estranha viesse vos acontecer. Prova para crentes não é coisa estranha. Você passa pela prova. Aí tem um cantor que diz assim: vai passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Vai passando pela prova, dando glória a Deus, e Deus vai te dar vitória. Vai dando glória. Deixa de murmurar. Se o salário hoje é um salário mínimo, vai dando glória que no salário mínimo Deus vai fazer um milagre acontecer. Eu estava em cima do oração pela manhã orando, e tinha uma jovem que estava reclamando com Deus, dizendo assim: mas Deus, até hoje, todo dia é cuscuz de manhã, cuscuz, sem ter nada por cima, somente café e água de açúcar. E eu escutei Deus usar uma certa irmã, dizendo assim: jovem, deixa de murmurar, dizendo que só tem cuscuz. Vai comendo cuscuz, vai comendo cuscuz, vai me dando glória, porque chegará um tempo que eu vou virar a página. Se só tem bife do olho grande para comer, come com alegria. Quem é que conhece bife do olho grande aqui? Come com alegria. Eleva a sua de conservaciais. O que é que eu devo fazer quando a geladeira só tem água gelada? O que é que eu devo fazer quando o sapato está furado e eu tenho até vergonha de chegar no púlpito e dobrar o joelho, como já aconteceu comigo? O que é que eu devo fazer quando só tem uma parede de roupa para vestir? O que é que eu devo fazer quando não tenho dinheiro nem para cortar o cabelo? O que é que eu devo fazer quando não tenho dinheiro para comprar lanche para o menino ir para a escola? O que é que eu devo fazer quando o armário estiver vazio e só tem farinha para comer somente? O que é que eu devo fazer? A primeira coisa que eu devo fazer é confiar em Deus e saber que Deus está no controle da situação. Quantos acreditam que Deus está no controle da situação? Levante a sua mão e dê uma glória a Deus. Um certo timoneiro, eu já vou orar. Um certo timoneiro que dirige navio, ele estava com uma viagem para fazer dos Estados Unidos para o Canadá. E todas as vezes que ele ia para essas viagens, ele levava o menino dele que tinha 10 anos de idade. E
nessa viagem dos Estados Unidos para o Canadá, no meio da viagem, o vento começou a soprar forte, as ondas começaram a ficar muito agitadas, e o navio estava levando o pessoal para um lado e para o outro. Estava uma tensão muito grande. No meio daquela tensão muito grande, o filho daquele timoneiro subiu para o segundo andar do navio e ficou lá escorado em uma das colunas. E um dos homens que estava no meio daquela turbulência olhou para o segundo andar e viu um menino bem tranquilo, encostado numa das colunas daquele navio. Ele disse assim: não é possível. Todo mundo pensando aqui que vai morrer. Todo mundo nessa turbulência. Esse menino parece que não está acontecendo nada. Eu vou me esforçar e vou lá perguntar para ele a razão que eles estavam quietos. E ele subiu. Quando chegou lá no menino, bateu no menino e disse: menino, tu é demente. Tu não estás vendo o que está acontecendo? Nós estamos prestes a perecer, a morrer. Qual é o motivo de você ficar tão quietinho? Ele disse: o motivo de eu estar quietinho é porque quem está no comando do navio é meu pai. Antes de eu vir para aqui hoje, eu saí de casa hoje às 6 horas da manhã. 5 horas eu estava de pé, me aprontando para vir para cá. Eu não vim direto para cá. Eu fui fazer uma visita a uma irmã lá em Nova Olinda, não é? Que é parente da minha esposa, tia da minha esposa, que ela está muito enferma. O médico disse que ela tem que fazer uma cirurgia rápida do coração e ela está com os outros problemas. E eu fui lá fazer a visita e orar por ela. Mas eu disse para ela, depois de orar, eu dei uma palavra para ela. Eu disse: não se preocupe, Deus está no controle da situação. Deus está, se você crer, levante a mão. Deus está no controle dos batimentos cardíacos do teu coração. Deus está no controle do sangue que corre nas veias do teu coração, para lá e para cá. Deus está no controle da tua vesícula. Deus está no controle do teu pulmão. Deus está no controle da tua garganta. Deus está no controle da tua pressão. Deus está no controle da tua visão, da tua audição, do teu paladar. Deus está no controle dos teus órgãos. Não foge nada da presença dele. Ele está no controle. Aleluia. E eu disse para ela: Deus está no controle. Deus pode hoje mudar este quadro. Deus é Deus que faz cirurgia. É Deus que faz operação. Aleluia. Eu estou sentindo que Jesus quer curar de hoje. Ele vai. A palavra saiu, eu vou dar. Ele vai. Papai está no controle. Oh, glória. Olha para cá. Vamos acreditar em milagre de Deus. Milagre não se explica, milagre se sobrevive. E eu já presenciei muitos milagres de Deus nessa pouca trajetória que nós temos. Já presenciei. Eu fui pregar em Aliança. E foi um irmão bem conhecido nosso aqui no Alto São Nascente, Samuel. Samuel estava com o dedo tronco, estava assim o dedo. Olha só. Não voltava mais para o lugar. O médico disse que para esse dedo voltar para o lugar tem que fazer uma cirurgia. Aí eu fui para a Aliança com
convidei ele. Foi eu, ele e minha esposa. Quando a gente ministrou a palavra à tarde, na hora da oração, eu vi Samuel pulando como um bote. Porque tem muitas vezes que o crente está pulando, está glorificando, e alguém está murmurando, não sabe o que está acontecendo. Eu estava pregando no corpo do Giripato, naquela congregação que cabe 2.000 pessoas sentadas numa tarde de situação. Quando eu estava ministrando a oração, eu vi uma irmã se levantar do lugar dela e subir no púlpito e descer por outro lado, pular, fazer assim para baixo. E alguém começou a murmurar, não sabia o que estava acontecendo, o que estava acontecendo no meio da oração. Aquela irmã tinha chegado ali nos braços dos seus filhos, ela sofria de disco de herme, não estava mais conseguindo andar no meio da oração. Jesus curou ela e ela pulava como um bote. O que foi que aconteceu com Samuel? No meio da oração, Samuel começou a pular. O pastor da aliança até disse ao diácono: controla esse irmão aí, mas não sabia o que estava acontecendo. Depois ele agradeceu, o meu dedo voltou para o lugar. Deus vai desbloquear alguma coisa e vai voltar para o lugar hoje. A missão vai voltar para o lugar. Quer ouvir mais? Só mais baixo um pouquinho. Eu estava em Coutris. Quem sabe onde é Coutris? Estava pregando no sítio de oração lá à tarde. No tempo que a irmã Inácia estava lá. Quem conhece a irmã Inácia? Santa Mulher de Deus. Eu estou até com saudade dela. Parece que ela está dirigindo embaixo da Ribeiro. Eu vou tirar um dia para ir lá. Somente visitar ela. Mas eu estava pregando. E na hora da oração, tinha uma irmã da comissão que dobrou o joelho lá atrás, no Renato. Quando ela dobrou o joelho, Deus começou a mostrar alguma coisa a ela. Deus mostra ou não mostra? Para quem crê. Depois da oração, que Deus opera como ninguém vê. E terminou o ciclo de oração, a irmã Inácia disse: só tem uma irmã na comissão que ela não quer contar para o Senhor que Deus gostou ela, mas eu disse a ela que é bom ela contar para acrescentar a minha fé. Aí ela veio e disse: que foi? Olha, quando o Senhor estava orando, eu via que quando chegava 2 homens de branco com a colheita na mão, um de um lado, outro do outro. Eu estava valendo em cima do mundo assim. Depois se juntaram os dois e disseram assim: vamos começar a fazer as cirurgias e as operações que Deus mandou a gente fazer aqui hoje. E eu quero lançar um desafio esta manhã para a gente terminar. Quem estiver enfermo e acreditar que Jesus cura, venha para aqui para esse lado. Fique de pé aqui, desse lado aqui. Seja qual for a enfermidade. Venha crendo, colocando sua fé em ação.
mistério aqui agora. Algum tempo atrás eu não podia fazer isso, mas agora eu vou. Olha pra cá, é um mistério. A gente vai dar 7 glórias. 7 glórias. Mas não é aquela glória da boca para fora, é aquela glória que sai da alma do íntimo, arrancando tudo que vem pela frente. Vai chegar diante de Jeová e já está descendo providência. Haverá agradecimento. Haverá agradecimento. Olha para cá. Olha para cá. Olha para cá. Vamos dar 7 glórias. 7 glórias para abalar o inferno. 7 glórias para Deus neste momento. Eu sei que já tem muita coisa aqui. Você vai ver, você vai agradecer, mas ainda ele quer fazer. Nessas 7 glórias, alguém vai sentir o mal saindo aqui. Nessas 7 glórias, alguém vai ver a visão voltar para o lugar. Nessas 7 glórias, alguém vai voltar para o médico e vai dizer: doutor, eu quero fazer novos exames. O doutor vai dizer para você: não adianta mais, já foi constatado mal, você vai ficar em casa sendo sustentada por esse medicamento até o dia você partir. Mas você vai insistir com o médico e você vai dizer: eu quero, doutor, fazer esses exames de novo. O médico vai dizer para você: você é muito teimoso, você é muito teimosa, e o médico vai submeter você a novos exames. Ele vai passar novos exames para você fazer. Quando você fizer os novos exames, você vai marcar uma consulta de novo e vai voltar para o médico que disse para você que não precisava fazer. Você crê nesse mistério? É para alguém que está aqui no nosso meio nesta manhã. Quando ele observar, quando ele pegar os exames e começar a olhar, ele vai perguntar: tem alguma coisa estranha aqui? O que foi que aconteceu? As coisas que eu vi no primeiro exame não estou vendo mais. Você vai dizer: foi um homem chamado Jesus, em uma consagração para iluminar nesse área. Jesus Vamos dar 7 glórias. Vamos dar 7 glórias. Eu estou vendo o mundo balançar aqui. Já estou vendo o mundo balançar. O diabo tem tanta fúria contra a tua vida. Se ele pudesse, ele te colocava na mão dele e jogava dentro do inferno e ele desaparece. Mas ele não pode. Sabe por quê? Porque tu és uma chamada de Deus, uma escolhida de Deus. Tu és a estrutura desta família. Assim te diz o teu Senhor: estou eu tirando algo que está no íntimo do teu coração. Alguém te feriu tão forte que ele disse assim: Deus me ajude. Alguém não sabe o projeto que eu tenho na tua vida desde o ventre da tua mãe. E te digo assim, meu filho, nesta manhã: estou eu indo lá dentro, estou arrancando, estou tirando, e deixa o resto que eu faço.